Então, ele vai ser separado do grupo para ser encaminhado ao Instituto da Reencarnação. Ali ele ia receber todo um processo adequado para que pudesse voltar ao plano físico. E nós sabemos que, para que a criatura reencarne, o espírito volte, não é? Há necessidade da miniaturização do perispírito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Quando uma pessoa diz assim, eu vi meu pai, que desencarnou há muitos anos, eu vi o meu pai. Quem ela viu? Ela viu o perispírito, o corpo fluídico, porque o espírito, como diz o Livro dos Espíritos, é uma chama, é inteligência. Então, não tem uma forma. Agora, o perispírito, sim. Então, o perispírito é o corpo fluídico do espírito. Se eu vejo um espírito, eu digo, eu vejo um espírito assim, estou vendo o perispírito dele. Quer dizer, é o espírito com a sua veste fluídica, não é? Muito bem. Então, o perispírito de Mário Sobral estava lesado devido ao ato cometido, como o de todos os outros. E, com isso, ele estaria numa condição muito difícil no processo reencarnatório. E teria que haver uma miniaturização do perispírito. Quando há a fecundação, para uma condição como a de Mário Sobral, que ia nascer sem mãos, e aí nós vamos lembrar também, fazendo um outro parêntese, nós vamos lembrar Mateus, o Evangelho, não é? De Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, que está lá dizendo assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que promove o escândalo. Melhor é entrar na vida sem uma das mãos do que cometer outros crimes, outros desatinos. Então, o caso de Mário Sobral cabe direitinho aí. Melhor entrar na vida sem uma das mãos. Ele iria entrar sem as duas. Então, é claro que no código genético, para que houvesse essa condição, tinha que haver uma mutação genética no código, no DNA. E, quando há a fecundação, aquele momento em que está o espermatozoide fecundando o óvulo, tanto o espermatozoide quanto o óvulo eram adequados para que surgisse isso, porque, senão, as coisas não entrariam dentro desse campo necessário. Então, um homem que já trazia uma condição viciosa e uma mulher também do mesmo jeito. Quando ele nasce, aí eu disse que a miniaturização do perispírito, por quê? Porque da fecundação do espermatozoide e o óvulo surge o zigoto, não é? E, a partir daí, todas aqueles desdobramentos de outras células que vão surgindo, não é? Até formar a mórula, mais ou menos umas 14 células ou pouco mais, que vão ser, então, colocadas no útero, a partir daí, não é? Para haver anidação ali no útero. Então, a partir daí, já está o espírito ligado. E o perispírito de Mário Sobral já trazia essa condição. Mas, antes da reencarnação de Mário, é importante dizer o seguinte, os companheiros dele souberam que ele tinha tido a permissão do irmão Teócrito para reencarnar, e que ele foi para o tal instituto lá e ficou separado deles. E, quando Mário Sobral ia para esse instituto, os companheiros foram avisados para se despedir dele. Então, eles foram se despedir. E Mário Sobral estava longe, eles olharam o companheiro de longe, porque ele já ia entrando para o tal local, para o tal instituto adequado para o processo reencarnatório. E eles deram adeus para Mário Sobral. E Mário Sobral levantou as duas mãos, aliás, não eram mais mãos, ele só tinha os punhos. Então, ele já deu adeus para os companheiros completamente sem mãos, porque o perispírito dele, no comando mental que ele deu durante muito tempo, eu não mereço ter mãos, eu não mereço ter mãos, o que aconteceu? Houve uma retração, o perispírito se retraiu naquela região e ele já estava com os cotos do braço, não tinha mais as mãos. Então, os companheiros dele, quando viram aquilo, tiveram, como conta lá no livro, um frêmito de horror de ver que ele já estava sem mãos. Então, quando o perispírito já assim lesado
colocado no momento da fecundação o espírito com o seu perispírito, miniaturizado o perispírito. O que acontece? Ali está também o espírito necessitado daquela carga, daquele processo todo expiatório, porque era o caso dele. Ele era um assassino e era um suicida. E ele nasce ali.